Saudações cristãs a todos, com a graça e a paz de Deus no teu coração. Espero que você esteja bem, que Deus te abençoe, prospere, te guie, guarde a tua vida nele, em Cristo. Eu agradeço você ter clicado para assistir esse vídeo e eu peço gentilmente que fique comigo até o final. Até porque este vídeo eu preciso traçar uma linha de raciocínio e expor uma ideia. E se eu não conseguir te fazer ficar comigo até o final, você não vai compreender o que eu vou abordar. Para você logo entender do que vamos tratar. Aquela frase, os humilhados serão exaltados, já para nós começar de forma impactante, eu vou te informar, ela não existe na Bíblia, ela não está na Escritura. Isso é uma invencionice de pregadores falaciosos e outros que não são pregadores falaciosos, mas são aqueles que não consultam a Escritura e vão pregando aquilo que já ouviram outros pregar. O famoso efeito papagaio, um fala, outro repete. Infelizmente, uma falsa pregação ou uma meia-verdade, que uma meia-verdade é uma mentira completa, faz um mal, é tão nocivo à vida cristã que vocês não têm ideia. Satanás, ele nunca atuou com uma mentira declarada, com um convite ao pecado, um convite à morte, um convite ao mundo. Ele sempre perverteu a verdade de forma velada, de forma sorrateira, rasteira, como a serpente que ele é. E isso, se nós não estivermos atentos, com ouvidos treinados e com o dom de Deus, para discernir, por isso está escrito lá, João disse, provai dos espíritos, porque nem todos são de Deus. Nós devemos cultivar a ideia dos bereanos, Atos 17, olhar mesmo se é isso que está na Escritura. Esses são os abismos que a falsa pregação abre diante da nossa caminhada. Bom, vamos lá. Eu fiz essa afirmação que não tem na Escritura, mas antes de eu entrar eu te peço, confira aí tua inscrição, deixa aquele joinha que ajuda bastante o canal a crescer, e o crescimento é no sentido de engajamento, alcance maior, vai ser recomendado pelo próprio YouTube para mais pessoas. E também confira do lado da inscrição o sininho das notificações, abre ele e vai aparecer 3 opções, a de cima é o todas, clica lá, todo vídeo que eu postar uma notificação chega para você aí, você escolhe se você vai assistir ou não, mas pelo menos informado você vai ficar. Bom, voltemos lá. Eu vou trazer uma frase, irmãos, que está no capítulo 21 do livro de Ezequiel, vou colocar na tela para os irmãos verem, versículo 26, olha como parece uma coisa semelhante a esta ideia de os humilhados serão exaltados, mas não é isso. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Você vê que quem é exaltado aqui é o humilde e não o humilhado. Você pega a diferença? É o humilde e não o humilhado. Não tem nada a ver com o humilhado. Por que que não tem? Aí nós vamos navegar na Escritura, porque eu sempre digo e afirmo. Se você fizer uma afirmação mediante um texto bíblico, precisa ver se esse texto bíblico faz uma aplicação em qualquer situação. E navegando com esse texto, passando pelo filtro da própria Bíblia, se ele não enrosca em outra coisa, porque a Bíblia responde Bíblia. Vamos lá. Para Mateus 23, verso 12, na tela para os irmãos, diz o seguinte: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você pega a diferença aqui? Não tem nada a ver com o humilhado que vai ser exaltado, e sim aquele que se humilhar a si mesmo, aquele que é humilde. É a mesma coisa que está escrito lá em 21 de Ezequiel, no verso 26, é o humilde. O humilde não é o que é humilhado, porque nem sempre as pessoas que são humilhadas são humildes, certo? Por isso não faz sentido. Detalhe, se você estiver em uma hipotética situação, que eu vou narrar aqui, dentro de uma empresa ou num convívio conjugal, em que uma parte humilha a outra, logo o humilhado que ouve essas pregações falaciosas dizendo o humilhado será exaltado, ele vai concluir que cedo ou tarde a vez dele vai chegar. E que Deus de alguma maneira vai justificar ele, porque Deus é justo. Deus não vai permitir um negócio desse. Bom, se Deus ele é justo, perfeito, ele não é só justo, ele é a justiça. Mas se ele vai permitir isso ou não, aí eu vou te dizer que ele permite sim. Veja bem que em Cristo ele permitiu a humilhação das humilhações e não poupou nem o seu próprio filho. E Cristo pediu no jardim do Getsemane, no jardim das aflições, ele falou, se possível, faz passar de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Na terceira vez ele falou, todavia seja feita a tua vontade. Mas enfim, ele passou a humilhação
dos apóstolos? Não todos foram humilhados. Os crentes primitivos, todos foram humilhados. Existem crentes no dia de hoje, sofrendo humilhação em países que ele não pode professar a fé, ou irmãos que são honestíssimos e são taxados de alguma coisa dentro de uma empresa ou de alguma situação, humilhadamente eles ficam, e às vezes injustamente. Deus vai lá e corrige? Nem sempre. Por que Deus não faz se Deus é bom? Porque Deus não tem esse comprometimento comigo e com você. A promessa dele é sobre cunho de salvação. E ele já fez mais do que merecíamos receber, que foi enviar o seu filho no meu e no teu lugar. Era para mim e para você ser esmagado naquela cruz. E ainda assim não pagaríamos a dívida. Mas, todavia, ele fez no nosso lugar. É a maior declaração de amor que alguém poderia ter feito por mim e por você. Bom, se nesse versículo aqui de Mateus 23:12 ficou claro que é aquele que se humilha e não o humilhado, ou seja, aquele que é humilhado, às vezes ele quer a vingança. Porque o sentimento é esse. Você pode disfarçar com outra palavra bonitinha, mas o sentimento é esse. Se alguém te fez um mal e você quer que aquilo seja retratado, é vingança. Ué, e o Senhor ensinou a dar um lado, tomar um tapa de um lado ao outro. O próprio mestre na cruz, ele nunca pediu vingança dos que o mataram. Ele falou: Senhor, perdoa os tais que não sabem o que fazem. Ele pediu para perdoar, para o Pai não cobrar deles. Você está entendendo? Esta é a ação cristã. Então, a si mesmo será exaltado. É exatamente isso. E em outro conceito também, não é só neste panorama que eu estou dizendo de um relacionamento interpessoal, tem mais. Vamos lá. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 em diante, vou pôr na tela para os irmãos, ele disse também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, se você ir até uma pessoa que te maltratou injustamente, fez algum mal para você, e você conseguir buscar em Cristo o perdão para ela, e ir lá e se retratar mesmo estando certo, esta humilhação será recompensada, se você fizer de coração, será recompensada pela palavra de Deus. De alguma maneira o Senhor vai fazer para que você sofra também uma exaltação. Bom, queridos, e outra coisa, quando eu espero que Deus tem que me justificar, não faz um paralelo direto com a vida que Cristo levou ou com os apóstolos levou. Se para eles não tiveram exaltação e foram humilhados, vide Paulo, irmão. Quantas vezes humilhado, esbofeteado, sofreu chibatadas, foi jogado em fossos. Teve exaltação para ele? Não. Não teve retratação. O Senhor não exaltou ele, porque a exaltação de Paulo era viver para Cristo e morrer era ganho. Você está entendendo? Não faz sentido este Deus triunfalista que é apoiado por esta fajuta pregação de que os humilhados serão exaltados. E aí você aguarda. E isto nada mais é do que um sentimento de vingança e de soberba, porque você não aceita ser humilhado. Não aceitar a humilhação é exatamente um estado de soberba. E eu vou te dizer quando não vai chegar essa exaltação. E alguém pode até dizer para mim aí que Deus já fez isso na sua vida, que você sofreu e foi humilhado e depois Deus te exaltou. Olha, isso pode ter sido uma reparação da parte de Deus por alguma outra razão. Mas se você nutre no teu coração esse sentimento nem cristão ele é. E essa frase, os humilhados serão exaltados, nunca existiu na Escritura, porque ela não faz sentido com aquilo que Cristo está dizendo. Veja bem aqui também em Tiago 4, versículo 6. Ele disse: antes ele dá graça, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você tem esse sentimento no teu coração, maculando ele internamente, porque você quer que Deus prove que você esteja certo, mesmo você estando certo, você não aceita humilhação. E Deus resiste aos soberbos. Esse é um estado de soberbia. E eu fiz esse vídeo assim, para que vocês também venham a entender
o que é o propósito desta frase. Essa frase ela não existe, ela é venenosa ao ouvido de quem ouve desapercebido. Vamos dar um pulinho, queridos, em Mateus 20, no versículo 26 ao 28. Não será assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Presta bem atenção, esta é a matemática dos céus. Quem quiser ser o primeiro, seja o derradeiro. Quem quiser ser o principal, aceite ser servo. Quem quiser ser o maior, aceite ser o menor. Essa é a ideia da matemática dos céus, da glória de Deus. É esta a aplicação correta. Então é quem humilhar-se a si mesmo, este será exaltado. Mas quem aguarda ser justificado porque ele é certo, ele está correto, ele é justo, este é um estado de soberba. E Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então hoje eu vim neste vídeo trazer esse conceito. Os humilhados serão exaltados. Está errado, não é bíblico e não faz sentido nenhum com aquilo que Cristo, pela proposta de Cristo sobre a nossa vida cristã, sobre o Evangelho, sobre a personalidade, o caráter e os atributos do Filho de Deus. Em nada faz sentido os humilhados serão exaltados. Eu espero ter te ajudado a entender mais este ponto e o tanto que ele envenena. Você aguarda uma revanche. Isto é um espírito de vingança. Deus não está nele e está plantando por esse sentimento, por esta falsa pregação dos humilhados serão exaltados. O diabo planta uma semente de mácula no teu coração e você aguarda a vingança. Se você entender a proposta do Evangelho, é perdoai-vos uns aos outros, para relevar as ideias de contenda. Paulo ele enfatiza isso, para que nós deixemos de lado as porfias, contendas, disputas, as ofensas, perdoando uns aos outros e não esperando a revanche do humilhado para ser exaltado. Espero que você tenha pegado esta visão e colocar em prática na tua vida, porque esta mácula no teu coração é suficiente para impedir de você ouvir do Filho de Deus. Entra para o gozo eterno. É facinho de você escutar. Não te conheço. Então a ideia do canal do Alvo do Evangelho é despertar em você, em todo aquele que ouvir, assistir esse vídeo, uma noção mais bíblica do que é servir a Deus de verdade. Saudações a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.